Olá, sou o Dr. Alexandre Amato. Vamos falar hoje sobre a sincronização de imagens, como colocar uma imagem do lado da outra no Osirix, por exemplo, um pré e um pós-operatório, e sincronizar. Então, peguei esse paciente aqui, esse paciente, a título de curiosidade, é um aneurisma de aorta abdominal e ilíacas. E eu tenho aqui a angiotomografia pré-operatória e aqui eu tenho a angiotomografia pós-operatória. Então a ideia é abrir o exame arterial. Então eu tenho aqui esse dataset, eu tenho o exame arterial pré-operatório. Eu posso percorrer aqui, mostrar as imagens do pré-operatório. E aqui neste, eu vou até escrever aqui pré-operatório para ficar bem claro. Pré-operatório, anjo TC. E aqui eu tenho pós-operatório da cirurgia. Então, eu vou querer comparar este dataset aqui, que é o dataset da fase arterial, com este outro dataset, que é a fase arterial do pós-operatório, que está aqui. Então, vamos lá. Tem várias maneiras de fazer isso, eu vou mostrar as diversas maneiras. A primeira delas, eu clico nesse triângulo aqui do lado, abrindo os dois datasets, aí que a gente pode ver que eu tenho a fase arterial nos dois datasets. Então, eu seleciono um dataset arterial, aí eu aperto a tecla Command e seleciono o outro dataset arterial. Aí eu venho aqui no 2D Viewer, desculpa. Ok, vou aqui no 2D Viewer e ele vai abrir as duas janelas ao mesmo tempo. O que acontece é que elas não estão sincronizadas. Se eu mexo nesse exame aqui, este outro exame não vai mexer, e vice-versa. Então vamos também colocar o pré-operatório do lado esquerdo e o pós do lado direito. Ok. Vamos sincronizar, e para isso a gente tem que selecionar algum ponto de referência nas duas tomografias. Deixa eu ver aqui algum ponto bem nítido. Posso usar aqui o tronco celíaco. Estou com essa imagem aqui. Eu preciso encontrar a mesma imagem no outro exame. Então vamos lá no tronco celíaco. Ok. Aqui está. Imagem bem semelhante. Aí a gente aperta esse botãozinho aqui de sincronia. Pronto. Agora, se eu mexer no exame da esquerda, o exame da direita vai acompanhar. E aí a gente consegue avaliar o pré e o pós-operatório ao mesmo tempo. Ou se eu mexer aqui no da direita, ele vai mexer no da esquerda também. Ok. Outra maneira de abrir os exames assim, então, é selecionar o primeiro exame, clica duas vezes nesse primeiro exame, aí a gente vem aqui em janela, vou para o meu banco de dados. Então foi esse aqui que eu abri primeiro, agora eu abro aqui o segundo. Clico duas vezes e ele abriu agora um exame ao lado do outro, aí eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. Acho algum ponto de referência. Nesse caso aqui o tronco celíaco é uma boa ideia, porque ele não foi manipulado. Tronco celíaco, sincronia, e eu tenho os dois exames aqui sincronizados.
Vamos fechar aqui. O interessante é que se eu abro os dois datasets dentro do mesmo exame, ele já vai estar sincronizado. Então, é interessante aqui que a fase pré-operatória, aliás, a fase sem contraste com a fase com contraste estão automaticamente sincronizadas. Isso porque o aparelho de tomografia ele coloca todos os datasets dentro dele já sincronizados.